Bom, vamos lá. Essas questões já foram feitas, mas eu vou resolver algumas aqui para qualquer dúvida, certo? 4 elevado a menos 2. O que é que a gente faz aqui? Vê só. Se fosse, por exemplo, 4 elevado a 2. 4 elevado a 2. O que é que a gente faz? Isso aqui a gente chama de base, que é um número, entre aspas, grande, esse número. E esse de cima, eu estou falando aqui do tamanho, não do valor dele, certo? Que a gente coloca bem pequenininho aqui em cima, a gente chama de expoente. A base, a gente repete quantas vezes? A quantidade de vezes do expoente, que é o 2. Então, 4, duas vezes. 4 vezes 4. Isso aqui dá 16, certo? Se fosse, por exemplo, 2 elevado a 3. Então, a gente repete a base, que é o número grande, a quantidade de vezes do pequeno. Então, 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui é igual a 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Certo? Só que aqui na questão, ele não fala 4 elevado a 2. É 4 elevado a menos 2. Tá? E o que é que a gente faz com isso aqui? Bom, não é legal trabalhar com esse número negativo. Então, a gente tem que transformar essa parte de cima negativa. A parte de baixo pode ser qualquer, pode ser negativa, pode ser positiva. Mas então a gente tem que transformar essa parte de cima em positiva. E o que é que a gente faz? A gente pega, colocamos um tracinho aqui, colocamos o número 1 em cima e na parte de baixo a gente repete isso aqui, só que agora com ele positivo, certo? 4. E esse 2, em vez de ser negativo, ele fica positivo, elevado ao quadrado. Isso aqui é igual a quanto? O 1 continua 1, sempre em cima vai ser 1. E aqui 4 elevado ao quadrado, vou fazer aqui embaixo, é o quê? O número grande, quantas vezes? 2 vezes. 4 vezes 4, que é igual a 16. Então, 1 sobre 16, certo? 1 sobre 16. Na letra, deixa eu ver um aqui. Letra D, por exemplo. 3 elevado a menos 3. O que é que a gente vai fazer? Igual, passa o tracinho, 1 em cima, certo? E embaixo eu repito isso aqui tudo, só que esse camarada aqui, em vez de ficar negativo, fica positivo. Então, 3 elevado a 3. 3 elevado a 3, colocando aqui embaixo. Estou colocando aqui embaixo, mas você pode fazer na frente. É o que? 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, isso aqui é igual a 1 sobre 27, certo? Isso, todas essas questões dá 1. É tudo igual. Sempre faz isso, certo? O 2. Deixa eu virar essa folha aqui. O 2, vê só. É bem parecido. Menos 5 ao elevado a menos 2. Menos 5, tem que colocar o parênteses, certo? Elevado a menos 2. Novamente, escrevi aqui, eu vou ter que eliminar esse menos aqui. Essa parte de baixo não, ela vai continuar com esse menos, certo? Por enquanto. Em cima, no expoente, é que eu não posso estar deixando negativo para trabalhar. Então, o que é que eu vou fazer? Igual, faço o quê? 1 novamente, 1, certo? E esse camarada aqui vai ficar o quê? Positivo. Então, embaixo, menos 5, elevado sobre menos 5 elevado a 2. Veja que agora não é menos 2. E agora, igual a 1 sobre... E aqui eu só é resolver essa parte de baixo. Menos 5 elevado ao quadrado, a parte grande, a parte de baixo, a base, é menos 5, né? Quantas vezes? 2 vezes, que é o expoente. Então, menos 5 vezes menos 5.
Ó, menos 5 duas vezes. E isso aqui é quanto? Menos com menos é mais. 5 vezes 5, 25. Então, 1 sobre, o resultado disso aqui dá 25 positivo, mais 25, certo? Deixa eu fazer aqui também pode ser a letra B mesmo. Letra B. Menos 3 elevado a menos 4. Então, fazer o quê? Tirar esse menos aqui, só do expoente. Então, não, isso aqui eu vou fazer, não, eu vou fazer a letra C, porque tem um detalhe aqui. Letra C. Menos 2 elevado a menos 5. Isso aqui é igual, mais uma vez, para eliminar esse menos, coloco um 1 aqui em cima, certo? Elevado a... Agora isso aqui vai ficar positivo. Menos 2 elevado a 5. Veja que perdeu o menos aqui, certo? O expoente. Isso aqui é igual a quanto? A 1 sobre quanto? Bora lá, menos 2 elevado a 5 é o que? O menos 2, quantas vezes? 5 vezes. Então, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Vezes 2, 32, certo? Igual a 32. Mas e o sinal? É positivo ou é negativo? Veja só. Nessa parte aqui, ó, menos 5 vezes menos 5. Quantos números eu tenho? 2 números. Lembrando, todos os sinais são negativos aqui, certo? E aqui todos os sinais são negativos. Então, quando todos os sinais forem negativos, o que é que eu vou fazer para saber se o resultado final vai ser positivo ou negativo? Quantos menos aqui tem? No caso, são todos menos? 2. 2 é par ou ímpar? É par. Quando for par, o sinal é mais. Agora aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando, todos são negativos. E esse 5? 5 é par ou é ímpar? É ímpar. Então, quando for ímpar, sinal negativo. Poderia fazer, por exemplo, assim, ó. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Mas para ter certeza, se no resultado final, sempre que for todos negativos e que for multiplicação ou divisão, certo? Todos negativos, multiplicação ou divisão. Aqui é uma multiplicação, todos os números negativos. Multipliquei os números normalmente e o sinal. Se for uma quantidade de números ímpar, é menos. Se for uma quantidade de números par, é mais. Aqui, ó, dois números, uma quantidade par, que é o expoentezinho aqui. O expoente é o quê? Par. Então, mais. O expoente aqui é o quê? 5. Ímpar. Então, menos. Menos 32. Ok? Isso a segunda questão. Terceira questão. Tá aqui, ó. 3 sétimos elevado a menos 2. Deixa eu escrever aqui. 3 sétimos. 3 sobre 7 elevado a menos 2. Bom, o que é que eu vou fazer aqui? Lembrando, esse camarada aqui não pode ser o quê? Negativo. Então, a gente tem que deixar positivo. E aqui, eu vou colocar o 1. Poderia colocar 1 sobre esse valor, só que aí eu iria fazer mais alguns passos e não é necessário. Por quê? Quando tem um número assim, uma fração elevada a um número negativo. Para eu deixar esse camarada aqui positivo, eu só preciso fazer isso aqui, ó. Quem é que está em cima? O 3. Quem é que está embaixo? O 7. Eu troco. Quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima. Então, vai ficar aqui 7 sobre 3. Vou colocar o parênteses aqui. E agora esse camarada que era negativo ficou positivo. Elevado ao quadrado. Aí, para terminar de resolver, eu tenho que fazer o quê? Igual. Esse ao quadrado aqui vai servir tanto para o 7 como para o 3, certo? Então, vai ficar 7 ao quadrado sobre 3 ao quadrado.
7 ao quadrado é o quê? 7 quantas vezes? 2 vezes, né? 7 vezes 7, que é igual a 49. E 3 ao quadrado é o quê? 3 duas vezes. 3 vezes 3 igual a 9. Então, isso aqui vai ficar igual a 49 sobre 9, certo? Fazer mais uma. A letra... Deixa eu fazer aqui a letra D. Fazendo as mais complicadas um pouquinho. As outras são do mesmo jeito, certo? Letra D. Diz o quê? Letra D... Aqui, ó. Menos 5 sobre 4 elevado a menos 3. Então, menos 5 sobre 4 elevado a menos 3. Quem é que tem que ficar positivo? Esse camarada aqui. Então, eu faço o quê? Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Isso aqui é igual a... Vou colocar novamente parênteses aqui. Quem estava em cima, ou melhor, quem estava embaixo era o 4, ele vai para cima. Quem estava em cima era o menos 5, ele vai para baixo, certo? Fechei, e agora esse camarada aqui, que era positivo, ou que era negativo, ele fica positivo. Então, menos 4 quintos sobre menos 5, melhor dizendo, elevado a 3. E agora é só desenvolver novamente. Isso aqui vai elevar aqui, ó. Então, vai ficar 4 elevado a 3 sobre menos 5. Vou colocar entre parênteses aqui também, certo? Elevado a 3 também. 4 elevado a 3 é o quê? 4 vezes 4 vezes 4, né? O número, a base aqui é a quantidade de vezes do expoente. 4 vezes 4, 16, né? 16 vezes 4, deixa eu ver quanto é que dá aqui. 4 vezes 16. 4 vezes 6, 6, 12, 24, vai 2. 4 vezes 1, 4, 5, 64, não é isso? É isso mesmo. Então, igual a 64. E embaixo, o menos 5 elevado a 3 também. Então, é o menos 5 quantas vezes? 3 vezes. É o menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Mas e o sinal? É positivo ou negativo? Quantos números são? 1, 2, 3. 3 é ímpar. Então, menos 125. E esse é o resultado. 64 sobre menos 125. Certo? E essa quarta questão, ó, é praticamente igual, certo? Menos 4 elevado a menos 2. Tem um menos 2. Eu só vou fazer o quê? Por exemplo, a quarta questão. É só uma revisão da primeira, segunda e terceira, certo? Menos 4 elevado a menos 2. Tenho que tirar o menos daqui, então coloca 1 em cima. Menos 4 embaixo, certo? E esse camarada aqui fica possível, então 1 elevado a 2. Aí aqui, ó. Isso aqui é igual aqui. 1 sobre menos 4. Só que agora é elevado ao quadrado os dois, né? Então, 1 elevado ao quadrado é 1. Menos 4 elevado ao quadrado é 16. Então, 1 sobre 16. As outras questões é como se fosse uma repetição das primeira, segunda e terceira, certo? Então, aprendendo essas primeira, segunda e terceira, a quarta questão também é feita.